As ofertas nas vitrines, as vantagens do cartão de crédito e o parcelamento de um produto em até 12 vezes são alguns dos motivos para muitos consumidores começarem uma dívida. De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio, divulgados no final do mês passado, o percentual de famílias com dívidas caiu de 58,7% para 54% em junho. Este foi o menor nível do ano. Já o percentual das famílias com dívidas em atraso passou de 25,1% para 23,5%. A pesquisa aponta também que diminuiu o número dos que não terão condições de pagar as suas contas, de 8,5% para 7,8%. Apesar da redução, esse número ainda é muito preocupante. O advogado que coordena o PROCON de Guaxupé destaca que, diante de uma conta que o consumidor não tem condições de pagar, a recomendação é negociar a dívida. Primeiramente, o consumidor pode estar verificando a questão dos juros. Se forem juros exorbitantes, aí está questionando, inclusive judicialmente. E, posteriormente, uma vez os juros forem considerados corretos, a dívida vai até o limite dos bens. Esses bens têm algumas restrições legais que não podem ser penhorados. Chegou naquele limite, ela não vai pagar, até porque não vai ter como pagar, né? Márcio lembra ainda que os consumidores devem ficar atentos às taxas de juros, que podem aumentar o valor devido. O Código Civil estabelece 1% ao mês de juros no setor comercial. Então, a multa poderia ser até 2%, uma multa por mora, e os juros 1% ao mês. Vem tendo entendimento que esses juros podem crescer até o dobro, que seriam 2% ao mês. Mas aí é questão de entendimento dos tribunais e o legal é 1%. Só que as financeiras têm autorização do Banco Central e vem sendo decisão de todos os tribunais aí que tem autorização de cobrar mais. Só que recentemente nossos tribunais também vêm julgando aqueles juros de 14%, 15%, 12% muito elevados. Então, vem reduzindo aí para 5%, 6%. Então, depende do contrato, depende da questão em si, dá para entrar judicialmente e rever os juros. De acordo com o economista Aurélio Miguel, as dívidas passam a ser preocupantes a partir do momento em que ultrapassam o orçamento do mês. Geralmente as pessoas são levadas ao consumo, são provocadas a isso e acumulam uma quantidade de contas que não cabem no seu orçamento. Tá? Aí o orçamento do dia a dia é normal e as dívidas começam a ser maior que isso e aí as pessoas entram numa situação de inadimplência. O cálculo e o planejamento financeiro, segundo o economista, são as dicas indispensáveis para aqueles que gastaram além do que podiam. Geralmente, quando as pessoas se endividam, elas vão para o consumo sem muito preparo, sem calcular muito isso. E geralmente se endividam em tipo de créditos com taxas de juros elevadas. A recomendação é verificar isso e fazer uma troca de endividamento. Por exemplo, as pessoas geralmente se endividam em cheque especial e cartões de crédito, que são as taxas mais altas de juros. São altas porque não há avaliação antes de se conceder o crédito. O que se recomenda? Que a pessoa procure um banco, faça um crédito direto ao consumidor, outras formas de financiamento e substitua isso. Tá? De cara, ele vai sair de um juro da faixa de 8%, 10% para 2%, 3%, 4%. Já é um alívio importante. A outra forma de sair disso é ir atrás do credor e renegociar a dívida. Se eu fiz um parcelamento em 8 vezes, então que eu faça isso em 12, em 15, em 16 vezes. Eu diminuo o tamanho das parcelas de maneira que elas caibam no orçamento e estendo essa dívida por mais tempo. E mesmo os consumidores que não estão com contas para pagar, algumas recomendações valem para evitar endividamento futuro. Eu acho que a pessoa deve fazer o seguinte, deve fazer uma planilha orçamentária bem detalhada, quanto que eu recebo por mês, a família, o marido, a esposa, quanto que entra de dinheiro em casa por mês, o que é dívida que eu não consigo fugir dela, aluguel, mensalidade escolar, essas coisas que são fixas, o armazém do mês e tal, e aí o que sobra eu vou endividar naquela faixa, eu não posso, as parcelas não podem superar aquilo.